E aí galera, beleza? Resolvi fazer um formato diferente. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o Pequeno Príncipe, um resumo do livro inteiro. Vou fazer em algumas partes, né? Inicialmente eu vou fazer do capítulo 1 até o capítulo 9. E como eu tenho, sei lá, eu uso a questão da máscara e muitas vezes o vídeo fica escuro, não fica muito bom. E eu gosto de jogar videogame também, além de ler. Então eu pego algumas jogatinas minhas aí, que eu tenho um PS4, e é um jogo que eu gosto bastante, que é o Mad Max, e aí gravei a jogatina e fiz o resumo separado, o áudio separado do Pequeno Príncipe. Então esse vídeo é o resumo do livro do Pequeno Príncipe, como eu falei, que é do capítulo 1 até o capítulo 9, que é um baita de um livro, diga-se de passagem, parafraseando o ex-jogador Neto e apresentador. E é isso. Então você vai ver a jogatina e ouvir o resumo do livro, tá? Se porventura alguém também quiser ir acompanhando o Mad Max, tem essa oportunidade, tá? Então é mais uma informação inicial aí pra este vídeo, beleza? Então bora e vamos dar continuidade. O Pequeno Príncipe é um dos livros mais vendidos no mundo. Eu lembro que eu tinha lido esse livro no colégio, por indicação da minha professora, eu devia ter uns 8, 9 anos mais ou menos. E eu confesso que eu não entendi muito bem, eu gostava dos desenhos, das gravuras, né? Bom, eu era muito criança, não tinha, acho que, discernimento para entender muito bem aquilo. É engraçado que alguns filmes eles retratam as crianças como pequenos Einsteins, né? Seres extremamente inteligentes, mas eu não sei, eu quando era criança, e as crianças também que eu conheci, que na verdade não eram muito inteligentes não. Eram inteligentes, mas com as limitações da idade, né? Bom, enfim, vamos lá. Esse livro, né, ele parece ser um livro infantil, mas ele é extremamente adulto, ele é muito filosófico também, traz uma série de reflexões e pensamentos que nos levam, né, a tentar ser pessoas melhores, entender um pouco, né, sobre o outro ser humano, sobre nós mesmos. Ele tem duas coisas muito boas, porque ele realmente pode ser bem lúdico para uma criança e extremamente filosófico e útil para um adulto também. Eu não sei se talvez tenha sido essa, né, a intenção do autor, mas ele fez isso muitíssimo bem. Vamos lá. No capítulo 1, né, o autor, quando ele tinha 6 anos, ele viu uma imagem assim muito magnífica, ele cita, né? E era um livro, né, sobre a Floresta Virgem que se chamava Histórias Vívidas. E ali representava uma jiboia que ela engolia um outro animal, né? Que aí no livro até falava, as jiboias elas engolem as presas inteiras sem mastigar, né? E em seguida elas ficam 6 meses ali praticamente sem se mexer para fazer a digestão, né? Então por conta disso, né, o autor ele tinha apenas 6 anos de idade, ele ficou muito impressionado com aquilo, então ele resolveu fazer também um desenho, né? E esse foi o primeiro desenho dele. Ele fez justamente uma jiboia, né, uma cobra comendo um elefante, e a jiboia fechada, né? E aí, ao fazer o desenho, né, dessa jiboia engolindo o elefante, ele mostrava para outros adultos com o objetivo de que eles ficassem assustados com o desenho dele, olha lá. Só que aí as pessoas olhavam, os adultos olhavam aquele desenho e falavam, mas por que um chapéu me causaria medo? E para ele era muito estranho, né, porque para ele, né, o desenho não representava um chapéu, né, era uma jiboia comendo um elefante, digerindo o elefante. Então, não contente, ele fez um segundo desenho. O segundo desenho ele fez o quê? A jiboia aberta, ou seja, dava para ver dentro, né, o elefante. A jiboia digerindo o elefante, mas dentro você via claramente o elefante. Então as pessoas, né, os adultos aconselharam ele, independente de ser um desenho com a jiboia aberta ou fechada, os adultos falaram, esquece isso aí, meu, pense em outra coisa, né? Então para que ele se interessasse mais por geografia, história, cálculo, né, até mesmo gramática. E foi assim, né, que meio decepcionado e com apenas 6 anos de idade, o autor ele abandonou uma magnífica carreira de pintor, né? Ele foi desencorajado pelo insucesso tanto do desenho 1 quanto do desenho 2, né? E realmente, né, ele nessa fase adulta, então ele foi aprender uma nova profissão. Ele acabou virando piloto de avião, né? Ele viajou por todo o mundo, né? Por incrível que pareça, a geografia que ele aprendeu foi muito útil também, porque ele menciona no livro que ele conseguia distinguir a China do Arizona, né? E isso era muito útil quando ele estava meio que ali perdido à noite, né?
Então, ao longo da vida dele, ele teve contato com muitas pessoas sérias, né, o autor. Ele viveu bastante no meio de gente grande, né? E isso não melhorou nada a opinião do autor, né? Então, ele sempre que encontrava aqueles desenhos, embora os desenhos, né, ele tivesse desistido da de ser o pintor, né, ele sempre levava consigo esses desenhos, porque sempre que ele encontrava alguém que ele até então imaginava ser uma pessoa mais lúcida, ele mostrava o desenho para a pessoa. Ele não falava que era jiboia, não falava nada, justamente para ver se existia alguém mais compreensivo, mas todo mundo realmente falava para ele que isso é um chapéu. Então ele acabava comentando de assuntos, né, que os adultos gostam, como o bridge, que é um tipo de jogo de cartas, de golfe, de política e de gravata, né? E os adultos, né, as pessoas grandes ficavam bem contentes de conhecer um adulto tão razoável. Esse então é o primeiro capítulo do livro. Então, né, dando continuidade, o capítulo 2, né? Então, o autor, em determinado momento da vida dele, ele estava voando, né, pilotando o avião dele, e ele teve uma pane no motor, então ele foi obrigado a fazer um pouso de emergência, né? Ele caiu no meio do nada, né? O motor tinha quebrado, ele caiu no deserto do Saara. E como ele não levava com ele nem mecânico, nem passageiro, ele começou a tentar consertar sozinho, né? Que era questão de vida ou morte ali para ele, porque o que ele tinha basicamente ali era água potável, né? Que daria por uns 8 dias, mais ou menos. Então, na primeira noite ele acabou adormecendo ali, né? Milhas e milhas, quilômetros e quilômetros de distância, né, de qualquer terra habitada. Então ele estava extremamente isolado ali e muito preocupado, porque, né, com a escassez de recursos dele, né, no caso água para sobrevivência, ele precisava arrumar urgentemente aquele motor, né, da aeronave dele. Então, para surpresa dele, do nada, no meio daquele lugar, né, que não havia ninguém, né, totalmente isolado, deserto do Saara, de repente uma vozinha, uma voz de uma criança, né, acabou, sem conhecer nada, chegou e falou para ele: desenha para mim um carneiro. E aí parecia que ele não estava acreditando, né? Sei lá, podia ser até uma miragem. Então, ele viu, foi ali que ele conheceu o Pequeno Príncipe, né? Então, como o autor também, o Pequeno Príncipe tinha pedido para ele desenhar uma ovelha, o autor ele não tinha mais tanta habilidade, né? Então, ele foi fazendo o desenho, né? E ele só lembra que, como ele se aposentou cedo, o autor ele só sabia desenhar jiboia fechada e jiboia aberta, né? E o engraçado é que o Pequeno Príncipe não parecia cansado, nem perdido, nem nada, né? O autor até pergunta pra ele: pô, né, o que você tá fazendo aqui? Mas o Pequeno Príncipe ele era extremamente insistente. Então ele desenha pra mim um carneiro. Ele não respondeu. E aí o autor falou: ok, né? Então ele tirou do bolso uma folha de papel e uma caneta, né? Ele lembrou que nessa hora nessa hora ele falou pro menino que ele não sabia desenhar, então, mas aí o Pequeno Príncipe falou pra ele: não tem importância, desenha pra mim um carneiro, né? Então o autor não sabia desenhar muito bem, ele fez o famoso desenho da jiboia fechada engolindo o elefante. E aí ele ficou até impressionado porque o Pequeno Príncipe falou: não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia, né? Tipo, aquele desenho que foi renegado pelos adultos durante tanto tempo que ninguém entendia, todo mundo falava que a jiboia, né, engolindo o elefante era um chapéu, o menino de primeira já deixou ele impressionado. E aí o Pequeno Príncipe: não, eu não quero uma jiboia, eu quero que você desenha um carneiro, porque a jiboia é muito perigosa, né? E o elefante ocupa muito espaço. E aí o Pequeno Príncipe falou pra ele: pô, de onde eu venho, né, é um local muito pequeno. Então eu preciso de um carneiro, que não seja grande. Então ele desenhou o primeiro carneiro. O Pequeno Príncipe falou: esse aqui não serve, ele tá muito doente, desenha outro. Aí ele desenhou um com chifre. O Pequeno Príncipe falou: isso não é um carneiro, isso é um bode, né? Ele tem chifres. Então aí ele pensou, né? O autor pensou e desenhou uma caixa. E aí ele falou: ó, aqui tá a caixa e o carneiro que você quer tá dentro dessa caixa, né? E aí o Pequeno Príncipe ficou feliz e falou: bom, era assim mesmo que eu queria, né? Aí ele ainda fez umas perguntas, né? Ele faz umas perguntas se essa ovelha comia muito capim, né? Esses carneiros, porque onde mora ele era muito pequeno, né? E aí o autor até fala: é suficiente, pouca coisa é suficiente para ele, porque eu fiz um carneiro pequeno, né?
Aí depois disso, o Pequeno Príncipe adormeceu, né? E foi dessa forma que o autor conheceu realmente aí o Pequeno Príncipe. Fim do capítulo 2. Né, o autor, capítulo 3, né? O autor ele demorou para compreender de onde o Pequeno Príncipe viera, né? Porque ele fazia muitas perguntas e o Pequeno Príncipe nunca dava atenção, né? E aí o Pequeno Príncipe ele presta atenção e pergunta para o autor, mas o que é aquela coisa ali? Aí o autor fala, não é uma coisa, é um avião, né? Eu voo naquilo. E aí o Pequeno Príncipe, nossa, você voa? Você caiu do céu? Aí o Pequeno Príncipe achou bem interessante, né? E aí o autor aproveitou o gancho e perguntou, então você também veio do céu? De que planeta você veio? E nisso o Pequeno Príncipe, ele não respondeu nada, né? Ele já mudou de assunto, né? E automaticamente ele já falou assim, é bom da caixa que você me deu, né? Que ela poderá servir de casa à noite, né? Tanto que aí o autor rebate assim, fala, se você for bonzinho, eu vou te dar uma corda e uma estaca para poder prender a sua ovelha, o seu carneiro durante o dia. O Pequeno Príncipe, né, falou, nossa, que ideia estranha, né? Por que você amarraria, né? Por que eu amarraria? O autor fala, porque senão ele pode fugir, sair andando por aí, né? Aí o Pequeno Príncipe disse, não, isso não importa, né? Porque onde eu moro é um lugar pequeno, né? No meu planeta, a gente não pode ir muito longe, andando sempre em frente. Bom, Pequeno Príncipe, né? Continuação, capítulo 4. Nosso querido piloto, o autor do livro, né? Ele percebeu que a casa do Pequeno Príncipe, né? O planeta do qual ele viera, era pouco maior do que uma casa, né? Existem vários planetas, né? Que estão aí no universo, né? Aqueles também do sistema solar que a gente já conhece, como Júpiter, Marte ou Vênus, né? Saturno, enfim. E só que em contrapartida existem uns outros que eles são tão pequenos que é até mesmo difícil conseguir vê-los, ainda que seja utilizando um telescópio. Então, por motivos muito fortes, né, o autor ele acreditava que o planeta do Pequeno Príncipe havia sido visto uma única vez, né, em 1909, por um astrônomo turco, né, que esse astrônomo ele tentou mostrar este asteroide, né, que ele deu o nome de asteroide B612, só que pela vestimenta todo mundo achou muito estranha a vestimenta dele e ninguém deu atenção, né? Então, onde esse astrônomo turco residia, havia um ditador que ele obrigou o povo a se vestir como os europeus, né? Então, quem não obedecesse poderia ser condenado à morte. Então, o que aconteceu? O astrônomo turco, ele saiu com uma roupa toda reluzente, né? Muito elegante. E aí não deu outra, todo mundo acreditou nele, né? Justamente que na existência desse asteroide B612. Né, o número B612 é por causa das pessoas grandes, né? Os adultos, eles adoram números, né? Por exemplo, quando a gente fala, o autor até menciona aqui, né? Que quando alguém fala que fez uma nova amizade, tem um amigo, os adultos nunca perguntam qual o tom da voz dele, né? De quais brinquedos ele gosta, se ele faz coleção de borboletas, né? Se é uma pessoa bacana. Normalmente os adultos perguntam, né? Qual a idade dele, quantos irmãos ele tem, quanto ele pesa, quanto ganha o pai dele. Só assim os adultos acreditam que conhecem bem as pessoas, né? Se você falar também pro adulto, nossa, eu vi uma linda casa, né? Cor-de-rosa, né? Com tijolos e pombas no telhado, os adultos nem querem saber como é essa casa. Agora, se você falar, eu vi uma casa de R$1 milhão, aí o pessoal vai falar, nossa, que beleza. O autor até fala, né, que se ele comentasse também que conheceu o Pequeno Príncipe, né, que é um menininho bacana, encantador, que ria, que queria um carneirinho, os adultos nem se importariam, mas se ele falasse, nossa, eu conheci um garoto muito bacana, que ele veio de um outro planeta, o planeta B612. Aí os adultos falariam, uau, nossa, essa pessoa que você conheceu deve ser muito bacana. Né? E o autor até fala que que ele fala para não ter raiva dos adultos, que eles são assim mesmo, né? Ele até fala assim, nós que compreendemos a vida, não estamos nem aí para os números, né? E aí uma crítica, né, até eu achei bacana essa crítica, que ele fala assim, que o autor fala, né, que ele gostaria de ter começado o livro, né, como num conto de fadas, né, que ele teria começado da seguinte forma.
Era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta só um pouquinho maior do que ele mesmo e que queria ter um amigo. E o autor ele até menciona, né, porque ele queria justamente que as pessoas lessem o livro, né, prestando atenção. Ele fica muito triste quando alguém não presta atenção no que ele está falando, na questão do livro, né. E aí tem uma parte bem triste, assim, que ele fala que já se passaram 6 anos, né, que o amiguinho dele se foi junto com o carneirinho, né, o pequeno príncipe foi embora. E tem uma frase bem bonita do livro que ele fala assim: se tento descrevê-lo aqui é porque não quero esquecê-lo. Esquecer um amigo é muito triste. E aí o nosso querido piloto ele fala que realmente não é fácil ter um amigo de verdade, né? E ele temia justamente ficar como os adultos, né? Que só se interessam por números, então com o objetivo, né? Dele não perder esse lado dele, né? Esse lado infantil de ver as coisas com outros olhos. Né? Ele comprou uma caixa de lápis de cor, né? E ele fala que é difícil aprender a continuar desenhando, né? Porque ele virou um piloto, né? Ele teve uma carreira de pintor muito curta, né? Interrompida aos 6 anos de idade. E sendo que tudo que ele fez na vida foi quando desenhista foi pintar desenhar jiboia fechada e aberta, né? E aí ele se atrapalhava, né? Porque ele tentava fazer os desenhos do Pequeno Príncipe. Uma hora o Pequeno Príncipe estava grande demais, uma hora estava pequeno. Ele não sabia qual cor colocar na roupa do Pequeno Príncipe também. Né? E com toda essa dificuldade, né? O autor até fala assim que ele é, sei lá, pode ser que ele se engane quanto a alguns detalhes, alguma coisa pode passar, mas nesse caso ele tinha até uma desculpa, porque o Pequeno Príncipe também não dava muitas explicações, né? E né, o autor até fala que infelizmente ele não sabe ver, não sabia ver um carneirinho pelos buracos de uma caixa, né? Que ele até você vê um tom melancólico no livro que ele fala: é possível que eu seja um pouco como os adultos. Pode ser que eu tenha envelhecido. E assim acaba o capítulo 4. Bom, capítulo 5. Bom, todo dia, né, o autor ele aprende alguma coisa sobre o planeta do Pequeno Príncipe, né? E assim que eles iam conversando, né, tendo um pouco mais de conhecimento um do outro, então ele ficou sabendo do drama do Pequeno Príncipe sobre os baobás, né? Baobá nada mais, nada menos é do que uma árvore africana, que normalmente ela cresce até uns 18 metros de altura e ela pode chegar até uns 15 metros aproximadamente de comprimento. Tanto que o Pequeno Príncipe, né, na curiosidade dele, ele pergunta, né? Ah, é verdade que os carneiros comem arbustos, né? E aí o piloto, né, ele fala assim, eles comem qualquer coisa. Então, o Pequeno Príncipe, baobás eles comem também, né? E aí o piloto ele fala que realmente os baobás não eram não eram simples arbustos, né? Eles eram árvores grandes como igrejas, né? Que mesmo se levasse para o planeta dele uma manada de elefante, ainda assim eles não conseguiriam acabar com os baobás, né? O Pequeno Príncipe acabou até rindo, né? Dessa ideia de manada de elefante. Ele fala, teríamos que amontoar elefantes em cima, colocar um em cima do outro, né? E o Pequeno Príncipe, na conversa ali trivial deles, né? Ele fala, né, que os baobás são bem pequenos antes de crescer, né? É, a preocupação do Pequeno Príncipe é porque no planeta dele, acho que tinha um sério problema, né? Assim como todos os planetas, né? Havia ervas boas e ervas daninhas, né? Portanto, assim, de boas sementes saíam ervas boas e de sementes más, ervas más. Né, e o vento traz a semente, ela fica ali meio que invisível, né, debaixo da terra, até que um dia ela desperta, né, e como o planeta do Pequeno Príncipe era um pouco maior que uma casa, né, então o sol estava sempre batendo nele. E aí, dentre essas sementes, né, sejam elas boas ou ruins, né, ou erva daninhas, às vezes podia ser um rabanete, uma roseira, né, ele sempre deixava ali crescer livremente, mas se fosse uma planta ruim, ele acabava arrancando logo. Então, haviam sementes terríveis lá, né, no planeta do Pequeno Príncipe, né, como as sementes de baobá, né, e o solo ficava infestado delas ali. Se ele não arrancasse a tempo, ficaria muito difícil se livrar da árvore, né, porque ela se espalha por todo o planeta, ela fura com as raízes ali,
E como o planeta do Pequeno Príncipe era extremamente pequeno, né, ele poderia até rachar, né? Então ele tinha uma questão assim de disciplina mesmo. O Pequeno Príncipe, embora a pouca idade, né, ele era bem disciplinado. Que ele já acordava logo pela parte da manhã, ele já lavava o rosto, começava a fazer uma faxina do planeta. E aí já arrancava os baobás, separando eles da roseiras. Ele até, o Pequeno Príncipe comenta com o piloto que é um trabalho meio aborrecido assim, mas era fácil de fazer, né? E o Pequeno Príncipe aconselha o piloto a fazer um desenho, né, dos baobás, um desenho fácil, justamente para que as crianças pudessem compreender essas ideias. Né? A preocupação do Pequeno Príncipe é que se um dia as crianças precisassem viajar, né, para algum outro planeta, o desenho poderia ser útil. E aí o piloto, né, tendo em vista a urgência ali, né, que poderia ser até uma catástrofe, os baobás crescendo no planeta, né, de forma desenfreada, acabou fazendo o desenho que o Pequeno Príncipe pediu para ele. Né? Então, ele desenhou muito grande, o piloto fez um desenho muito grande, né, porque ele estava tomado ali por um senso de urgência. E é assim que acaba o capítulo 5. Bom, então no capítulo 6, né, o Pequeno Príncipe já começa conversando, né, com o piloto, com o autor, que ele gostava muito do pôr do sol. E aí ele, né, comenta, ele fala, eu gosto muito do pôr do sol, vamos ver, mas aí o piloto já fala, bom, a gente tem que esperar, né? E aí o pequeno príncipe achava que ele até comenta, né, eu sempre penso que eu estou em casa, né? Porque ali eles precisavam esperar um tempo maior até o sol se pôr. Né? E tem uma parte que o Pequeno Príncipe fala assim, é que um dia, né, ele tinha visto o pôr do sol por 43 vezes, né? E ele ainda, né, ali ele acrescenta ainda, né, que é bom ver o pôr do sol quando a gente fica triste. E aí o piloto, né, ele achou até meio triste a conversa e ele fala, você estava tão triste que quando você viu o pôr do sol 43 vezes, ou seja, mesmo vendo o pôr do sol por 43 vezes, que é um baita de um privilégio, você continuou triste e aí o Pequeno Príncipe realmente não respondeu o autor, né? E assim acaba o capítulo 6. Bom, o capítulo 7, né? Já era o quinto dia, né? Desde quando o piloto havia feito o pouso de emergência e pois o motor do avião dele havia quebrado, né? E aí o Pequeno Príncipe, né? Eles continuaram conversando, mais um segredo ali foi aparecendo, mais uma coisa sendo descoberta. E o Pequeno Príncipe fez uma pergunta, né, pro autor, né? E que se um carneiro, né? O Pequeno Príncipe pergunta se um carneiro, né? Ele poderia comer. Se o carneiro comia um arbusto, ele poderia comer flores também, né? O autor falando para ele, perdão, que o carneiro come qualquer coisa, né? Mesmo flores com espinhos. O Pequeno Príncipe até perguntou para ele, então para que servem os espinhos, né? E o autor ele não sabia, e até mesmo ele não deu a devida atenção, porque ele estava extremamente ocupado, ele estava desapertando um dos parafusos do motor do avião dele, né? E ele estava preocupado com a gravidade daquilo, né? Com aquela gravidade do defeito que havia ali, né? Já era o quinto dia, ele tinha água para 8 dias, né? A água estava acabando, ele já estava com medo do que o pior acontecesse, né? E o Pequeno Príncipe, como já foi falado anteriormente, ele nunca desistia de uma pergunta, né? E aí o Pequeno Príncipe, para que servem os espinhos, né? Perguntando para ele. E aí o piloto, né? O autor ele já estava cansado e tal. Ele respondeu a primeira coisa, né? Que veio na cabeça. Ele estava muito preocupado, né? Ele falou: espinho não serve para nada, né? Apenas, sei lá, pura maldade ali com as flores. Né, eles continuaram a conversa, né? E o Pequeno Príncipe até, o autor já estava irritado. Você pensa então, né? O que você pensa sobre as flores? E o autor, né? Já estava bravo mesmo. Já soltou os cachorros, né? Que falou que não pensava nada, né? E ele respondeu qualquer coisa mesmo, né? Ele falou mesmo, né? Eu respondi qualquer coisa para que você calasse a boca, né? Porque eu preciso cuidar de coisas sérias, né? Aí o Pequeno Príncipe olhou surpreso e o autor, bravo ainda, repetiu, né? Coisas sérias, né? E aí o Pequeno Príncipe ficava olhando para ele, né? Ele estava surpreso, porque foi a primeira vez que o autor tinha agido de tal forma, né? E o Pequeno Príncipe falou para ele, você se comporta realmente como os adultos, né? O autor sentiu um pouco de vergonha. E o Pequeno Príncipe, você confunde as coisas, você mistura tudo. E ele ficou tão bravo, o Pequeno Príncipe também. Ali foi uma troca de farpas, né? O menininho e o cara. E ele ficava balançando a cabeça ali, né? No sentido negativo, né? Ele não estava acreditando naquilo, né? Ele até falou que
ele conheceu um planeta onde morava um senhor vermelho, né? Que ele nunca tinha sentido o cheiro, esse senhor nunca tinha sentido o cheiro de uma flor, nunca havia olhado uma estrela, jamais tinha amado ninguém. E esse senhor, né, muito vermelho, ele não fazia nada demais, né? Nada além de somar números. E todo dia esse senhor vermelho ficava repetindo: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E aí o Pequeno Príncipe, mas ele não era um homem, ele era um cogumelo, né? E o autor perguntou o quê? Aí o Pequeno Príncipe, com a cólera, estado da cólera do dragão, de raiva, né? Ele era um cogumelo, né? E aí já foi partir para um momento filosófico da história. O Pequeno Príncipe começou ali uma argumentação, praticamente uma tese de mestrado, né? Falando que há milhões e milhões de anos que as flores possuem espinhos, né? E que há milhões de anos os carneiros comiam as flores, apesar dos espinhos, que não deveria ser algo sério, né? Para investigar porque as flores perdem tempo fabricando os espinhos se eles não servem para nada, que não seria importante entender a guerra dos carneiros com as flores, né? Que tudo aquilo realmente seria muito mais importante do que o cálculo de um sujeito gordo e vermelho. E aí ele até continua falando que se ele conhecesse uma única flor no mundo, que não existe em nenhuma parte do planeta dele, né? Se existe um carneirinho que acabasse com aquela única flor, né? Aquilo não seria importante? E o autor continuou olhando sem saber o que falar, né? E o Pequeno Príncipe falou: agora é minha vez. Então, se alguém ama uma flor que só existe um exemplar dela, né? E a pessoa, né, fica feliz porque a flor está ali em algum lugar, mas se vem um carneiro e come aquele único exemplar, né? Isso não seria importante realmente? E aí, passada essa discussão deles, chegou a noite, né? Aí o piloto já estava mais calmo, né? O autor, ele soltou ali as ferramentas, né? Ele pegou o Pequeno Príncipe ali para tentar consolá-lo, né? Falou que a flor que o Pequeno Príncipe amava não estava em perigo, que ele ia desenhar até uma pulseirinha, né? Pro carneiro uma cerca também para proteger da flor. Ele já não sabia mais o que fazer, né? Ele já tinha errado mesmo. E aí ele ficou sem jeito, né? O Pequeno Príncipe continuou chorando, né? E dessa forma acaba o capítulo 7. Capítulo 8. Logo o autor ele aprendeu a conhecer melhor a flor, né? Que o Pequeno Príncipe tanto se preocupara anteriormente. Havia muitas flores, né? No planeta B612, né? No asteroide B612, onde residia o Pequeno Príncipe. Só que acontece, muitas delas brotavam, né, logo cedo, mas elas não viviam muito tempo, né? O Pequeno Príncipe sempre tinha esperança de que pudesse ter alguma outra flor que pudesse vingar por um tempo maior, né? Então, um belo dia, né, começou a brotar essa flor, que ela era extremamente bonita, extremamente vaidosa, né? Ela tinha uma preparação ali bem misteriosa, né? E até que num belo dia, né, ao nascer do sol, ela acabou se revelando, né? E a flor ela vinha ali com o rei na barriga, né? E ainda assim o Pequeno Príncipe, com o jeito dele, né, muito humilde de ser, elogiou, falou que ela era muito bonita, né? E mesmo recebendo o elogio, a flor não era nada modesta, né? Era bastante encantadora, um pouquinho folgada também, eu confesso. Ela queria já que o Pequeno Príncipe preparasse meio que o café da manhã para ela, então ele já correu ali, pegou um regador, né, com água fresca. E a parte quando ela viu que o Pequeno Príncipe estava cuidando bastante dela, aí que ela montou em cima, né? E aí aumentou muito a vaidade dela, né? E ela disse pro Pequeno Príncipe que os tigres poderiam vir e de repente acabar com ela, mas o Pequeno Príncipe tentava acalmá-la, falando que não existiam, né? Tigres no planeta dele e que tampouco eles também comiam plantas. Ela continuou cheia de prepotência, né? Ela falava que não era uma planta, ela era uma flor, né? E ela falou que ela não tinha medo realmente dos tigres, mas ela tinha horror a correntes de ar, né? Que aquilo não era bom para ela, né? E ela ainda queria que à noite, né, o Pequeno Príncipe fizesse uma redoma de vidro, porque onde ele vivia fazia muito frio. E ela não ficava muito à vontade de onde ela vinha. Sendo que ela tinha acabado de nascer, né? E ela percebeu que ela estava mentindo. E ela deu umas tossidas para disfarçar e já mudou de assunto, né? Pediu um biombo e o Pequeno Príncipe prontamente já foi buscar, né? E ele falou: já era pra eu ter buscado antes um biombo até. Eu pensei nisso, mas você não para de falar, né? E aí, pra chamar a atenção dele, pra que ele ficasse com remorso, ela fingia uma tosse, né? Como se o vento estivesse matando ela aos poucos. O Pequeno Príncipe, com toda a boa vontade, né? Mas ele chegou a duvidar dela, né? E ele, até pelo comportamento dela, pra ele não deveria dar importância realmente, né?
que ele deveria apenas olhar para a flor, né, e apenas sentir o perfume, né? Então, por exemplo, aquela flor com toda a vaidade, com toda a chatice e prepotência, e ele ali naquele planeta pequeno, aquela florzinha ela perfumava todo o planeta, mas como eles viviam meio que num pé de guerra, né, ele não conseguia aproveitar isso, né? E, e ele também pensou que de repente, né, ele poderia ter jogado ela pelos atos, né, como não pelas palavras, né, os atos como por exemplo o fato dela poder perfumar um planeta inteiro. Isso é muito bonito também, né? A flor ali iluminava a vida dele, né? E ele mesmo fala que ele jamais deveria ter ido embora, né? Que ele não conseguiu com todo, ele não teve aquela maturidade, né, para perceber que mesmo de todo aquele jeito havia uma ternura também naquela planta, né? Ele realmente, né, muito jovem, ele não soube como amá-la. E assim acaba o capítulo 8. Bom, o capítulo 9 ainda continua, né, a relação ali do Pequeno Príncipe junto com a flor. O Pequeno Príncipe é o momento que ele sai do planeta dele, né? Ele aproveitou para fugir, que tinha um bando de... Eram ali, acho que descrito no livro como pássaros selvagens, que estavam migrando. Então ele continuou com o hábito dele, né, como já havia mencionado anteriormente, de acordar bem cedo, fazer a limpeza. Então ele arrumou bem o planeta antes de partir. Né? Ele resolveu que o planeta dele tinha, né, 3 vulcões, 2 que estavam em atividade, um não. Tinha a questão dos baobás. Então ele ele sempre utilizava os 2 vulcões para poder esquentar o café da manhã. O vulcão que era extinto, né, ele também limpou, resolveu, porque, né, nunca se sabe. E aí, feito isso, ele com um pouco de tristeza, ele arrancou também os últimos brotos de baobás, né, para que eles não crescessem e tomassem conta do planeta dele. Então ele estava bem triste, na verdade, né? Então ele chegou, por último ele regou a flor pela última vez e se preparou para colocá-la naquela redoma de vidro, para protegê-la da correnteza, né, do ar. E aí ele disse adeus para a flor, ela não respondeu. Ele falou adeus de novo, ela repetiu. Aí a flor tossiu, mas não era por causa de nenhuma correnteza de ar ali, né? Bom, ali, por incrível que pareça, a flor, a rosa desceu do palanque, né? Saiu do salto alto. Ela fala pro Pequeno Príncipe, né? Fui boba demais, me perdoe e seja feliz. O Pequeno Príncipe ficou meio desconcertado e até surpreso, né? Porque ele imaginava ali aquela calmaria, né? Até aquela gentileza, né? De repente aí daquela flor tão vaidosa. Então a flor falou assim, eu gosto de você, né? E foi culpa minha você não ter percebido isso, né? Mas tudo bem, você é tão bobo quanto eu. Trate de ser feliz. E ela falou pra ele, esquece a redoma, não precisa colocá-la em mim mais, né? O ar fresco me faz bem. Eu sou uma flor, afinal, né? O Pequeno Príncipe queria saber dos bichos. E aí tem uma frase que é muito bacana, né? Que ela fala, preciso aguentar 2 ou 3 larvas se quero conhecer as borboletas. Parece que são muito bonitas. Se não, quem irá me visitar? Você estará longe. Quanto aos grandes animais, não tenho medo deles. Tenho minhas garras. E ela mostrava lá aqueles 4 espinhos, né? E ela falou, não demores. Já resolveu ir e vá. Já que você resolveu ir, né? Que você vá. Corrigindo aí o que eu havia dito. Então ela justamente pede para ele ir porque ela ainda continuava, embora ela tivesse descido do salto, ela continuava orgulhosa, né? E ela não queria que o Pequeno Príncipe a visse chorando, né? Afinal de contas, ela realmente gostava bastante do Pequeno Príncipe e ela só não sabia demonstrar. Bom, então esse foi o resumo do Pequeno Príncipe, do primeiro capítulo ao 9, né? Então mostrou aí justamente o autor, né? Que ele não se dava muito bem com adultos, os adultos nunca entendiam muitas coisas, né? Os adultos não conseguiam ver a essência das coisas. O autor ele começou sua carreira de pintor aos 6 anos e ali mesmo ele se aposentou porque ele fez o desenho da jiboia, todo mundo achava que era um chapéu, virou piloto de avião, caiu no deserto do Saara, longe de todo mundo. Para surpresa dele, conheceu um rapazinho muito encantador e bacana, que esse rapazinho conhecido também como o personagem principal do livro, né? O Pequeno Príncipe, que era extremamente curioso. Já de início ele pediu para desenhar um carneiro, né? Uma ovelha, porque ele queria levar justamente para o país dele,
Para o país dele não, perdão, para o planeta dele, retificando. O planeta é esse, né, conhecido como B612, descoberto por um astrônomo turco. O Pequeno Príncipe gostava de pôr do sol. Realmente o autor, né, do livro, ele descobriu também que o Pequeno Príncipe às vezes ficou meio melancólico porque ele gostava do pôr do sol. Ele praticamente, como o planeta dele era extremamente pequeno, ele chegou a ver mais de 40 vezes um pôr do sol num dia, e ainda assim ele não estava feliz. Eu imagino também porque ele era muito carente, sem ninguém, né? Além disso, o Pequeno Príncipe, apesar da pouca idade, né, esse é um molequinho bem bacana, ele era muito responsável, pois ele cuidava muito bem do planeta, né? Tinham 3 vulcões, 2 ativos, um não. Ainda assim ele limpava e cuidava desses vulcões, esquentava o seu café da manhã nesses vulcões. Ele limpava o planeta, justamente até mesmo com as sementes de baobás, né? Quando tinha o baobá que era pequeno e inofensivo, ele tirava, porque o baobá podia crescer muito, né? Uma árvore que podia dominar o planeta, criar até rachaduras, então ele fazia essa limpeza. Também o Pequeno Príncipe contou, né? Embora ele quisesse o carneiro, ele tinha a preocupação de que essa ovelhinha ou o carneiro, enfim, pudesse comer uma rosa. Essa rosa apareceu neste planeta, que ela era extremamente vaidosa, presunçosa, né? Tinha realmente aí, andava de salto alto. E na verdade o Pequeno Príncipe ficou até meio triste porque ele amava essa rosa. Eles tinham uma relação ali até um pouco conturbada. O Pequeno Príncipe queria realmente, não conseguia, ela não demonstrava. O Pequeno Príncipe, mesmo amando também, eles não conseguiam ter uma relação boa. E mesmo que a planta tivesse um perfume tão bom que perfumava todo aquele pequeno planeta, né? Ao final também, depois de um tempo, a planta com muita dificuldade pede desculpas para o Pequeno Príncipe, que ele fica ali desconcertado, né? Ela fala que o amava, mas que ela tinha sido boba, assim como ele, ela não sabia demonstrar. Ela até se despede do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe fez uma última limpeza em seu planeta, deixou tudo certo, que realmente ele ia sair para uma nova aventura, tá? E então termina assim o capítulo 9, né? A flor também não quer, pede para ele ir embora, porque ela não quer que o Pequeno Príncipe a veja chorando. E a partir do capítulo 10, né, é quando o Pequeno Príncipe sai em aventura para conhecer outros planetas. Então, para quem ficou aqui até o final, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, vou deixar a gameplay até o final, ainda tem mais um pouquinho de vídeo, né? Então fiquem todos em paz aí, até uma próxima. Não deixem de se inscrever, compartilhar e der like, porque deu um baita trabalho fazer esse resumão aí. Então valeu, até uma próxima e tchau.